Então, dando continuidade aqui no nosso orçamento, nós vamos ver o que? Como fazer o orçamento agora, né? Até então nós tínhamos verificado as composições. E agora a gente vai realmente fazer o orçamento, quantificar materiais e dar preço para elas, tá? A planilha já está aberta. Eu vou abrir aqui e mostrar novamente. Aqui nós temos que está aberta a catálogo de composições, já está aqui aberto, catálogo de composições. E essa 02, orçamento de obra, também já abri aqui também, tá? Detalhe que a 01 não pode mudar o nome, tá? Senão não dá certo. A 02 você pode alterar o nome se quiser. Eu recomendo colocar só entre parênteses aí. Especificamente nesse orçamento é da casa V1, versão 1, tá? Então, a 01 nunca pode trocar o nome dele. Por quê? Porque a 02 vai puxar a informação dessa 01. Se você trocar o nome da 01, ele não vai encontrar essa planilha, tá? Ok, uma vez estando com a catálogo de composições aberta e com a planilha de orçamento aberta, nós vamos começar aqui a preencher nosso orçamento. Então, essa primeira abazinha aqui é dos dados. A gente vai preencher isso aqui, tá? Então, observem que ele já vai pedir para você preencher esses campos. Então vamos lá, vamos começar. Obra residencial unifamiliar baixo padrão versão 01, tá? Aqui nós temos 3 versões desse projeto aqui no Drive, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer para a versão 01. Detalhe que, por padrão, o orçamento a gente vai sempre em letra caixa alta, tá? Para manter tudo na mesma tipologia, tá? Tipologia é uma obra residencial, tá? Então, aqui eu vou colocar casa, né? Para diminuir esse texto. Casa. O endereço, a gente pode descrever o endereço, tá? Não vou descrever por agora, porque o lote ainda não está definido, tá? Então eu só vou deixar assim. Proprietário, nesse caso aqui, como é uma construção que vai ser feita pela Real, então o proprietário é a própria Real, tá? Mas aqui, no caso, o proprietário é cliente terceiro, eu coloco o nome dele. Então aqui é o nome do cliente. O contratante, normalmente é a Real mesmo, tá? Então aqui coincide, porque o cliente e o contratante é o mesmo. E aqui o banco de preços. Qual que é o banco de preços que a gente vai utilizar para fazer esse orçamento? Então nós vamos utilizar o banco de preços e banco de dados do Sinap. Vamos utilizar banco de preço próprios, ou seja, da Real, e cotações de mercado, tá? Então essas 3 tipologias. A data base é a data que se refere a esses preços. No nosso caso é o mês 1, tá? Mês 1 de 2023. Tá? Então a data base é a data que os preços foram cotados, ou a grande maior parte deles, e a data referente ao Sinap. Então se a gente olhar aqui, ó, lá naqueles preços do Sinap, nós temos que é dezembro, porém eu ainda vou ver se já saiu do mês 1 e vou atualizar aqui também, tá? Porque sempre sai assim com 30 dias de atraso. Então na época que a gente atualizou, só tinha de dezembro de 2022. Eu vou verificar se já tem em janeiro de 2023 e vou atualizar, tá? As cotações já foram feitas, a maioria já nesse mês de 2020, tá? 2023. Então, por isso que nós temos a data base lá indicada. Orçamentista. Então, esse é o profissional que vai fazer esse orçamento. Tá? Então, eu vou colocar meu nome. E aqui nós temos o número do CREA. Tá? Então, o CREA do profissional, é o registro. Então, nós temos aí CREA número 37961-DTO. Especificamente que esse aqui é o meu, tá? Então vai ser colocado o do profissional que fez ou conferiu o orçamento, enfim, responsável técnico por responder por esse orçamento.
E aqui nós temos um campo de informações complementares, tá? Então aqui é a livre escolha, você pode escrever qualquer informação relevante, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar apenas o seguinte, tá? Só mesmo para preencher este orçamento se refere ao modelo 01 baixo padrão de casa sem área de garagem coberta. 2 quartos simples, um banheiro social, uma sala integrada com cozinha, mais área de serviço descoberta. Tá? Então, fiz uma pequena descrição aí do empreendimento, tá? E aí você pode colocar qualquer informação. Por exemplo, esse orçamento versão 3, por exemplo, que já teve a modificação 1, aí depois mudou a 2, a 3. Então você pode colocar essas informações pertinentes aqui. Tá? Feito isto aí, nós vamos aqui para a aba orçamento e vamos começar a colocar, propriamente dito, os itens referentes ao nosso orçamento. Então a primeira coisa que a gente precisa definir, eu vou até abrir em outra coisa no Excel aqui, folha, só para ficar mais claro aí para vocês, tá? Definir quais são a árvore da nossa edificação. Então o que a gente vai ter aí dos tópicos? Nós vamos precisar de alguns tópicos da construção. Então o primeiro tópico que a gente pode pensar, por exemplo, é a administração de obra. Ou seja, é a equipe que vai ter um engenheiro, vai ter um mestre de obra, vai ter um encarregado, eventualmente, enfim. Depois nós vamos ter alguns serviços preliminares, que pode ser colocado aí nesse tópico. A limpeza do terreno, o gabarito, execução de canteiro de obra, algum barracãozinho para botar ferramenta, material, enfim, tá? Serviços preliminares. Temos que ter também aí a parte da estrutura. Temos que ter a nossa parte de vedação, a parte de forro, tá? E podemos pensar aí mais outras partes, como por exemplo, cobertura, etc. Tá? Então, vamos seguir aqui, conforme a gente for pensando em mais coisas, a gente vai organizando. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter aqui, como é uma obra pequena, eu vou só utilizar esse tópico 1. E esses itens aqui eu vou colocar no 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, etc. Tá? Então, só vou usar o tópico 1. Porque o tópico 1, aqui na nossa planilha modelo, ela tem 15 subtópicos. Então, ele vai até o 15. Então, tem um 1. Deixa eu subir aqui, acho que eu subi demais. Aqui, ó. 1 e vai até 1.15. Então, 15 itens desse daqui, ó, já é mais do que suficiente para mim. Tá? Então, eu vou usar só o tópico 1. E é esse que vai virar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Mas eu poderia colocar cada um deles no 1, no 2 mesmo, tá? Nesse tópico geral. Mas isso para obras maiores, tá? Então, aqui não vai ter necessidade, vamos usar só o tópico 1 mesmo. Então, observe que a gente tem uma planilha bem extensa aqui, tá? Que a gente consegue fazer orçamentos grandes, né? Então, tópico 1 vai ser o quê? Casa residencial. Tipologia baixo padrão, tá? Então, é o nome do tópico 1. No 1.1 eu vou colocar aqui lá, administração local de obra. No item 1.2 eu vou colocar lá serviços preliminares. Desce para baixo, ele vai para o 1.3. O outro eu vou colocar aqui
a parte da estrutura. Aí eu vou precisar destrinchar a estrutura aqui, tá? Em subtópicos. Na estrutura eu tenho a parte da fundação, tenho aí a parte dos pilares de arranques, tenho a parte dos pilares normais, tá? Tenho ainda as vigas baldrames, tenho as vigas aéreas, posso ter laje. Nesse caso aqui, como a gente não tem laje nesse orçamento específico, nesse projeto específico, não vou colocar laje. Posso ter ainda escada de concreto, posso ainda ter rampa, enfim, tudo que for referente à estrutura, eu destrinchei aí nesses tópicos, tá? Aí eu vou dar continuidade. O item 4, vedação. Vedação que seria o quê? As paredes, tá? O próximo aqui é a parte de teto. Vou chamar de teto. Que eu vou colocar o que? O forro, no caso específico. Na verdade eu vou colocar teto não, vou colocar assim como cobertura. Porque aí eu vou colocar a estrutura da cobertura, a telha da cobertura, eu vou colocar o forro, porque se eu colocasse teto, eu só ia ter o forro, né? Então eu tenho muitos campos aqui, eu posso utilizar todos eles nesse item cobertura. Então vou usar cobertura. O que mais que eu posso ter aí? Adicionalmente, eu posso ter a parte de pinturas, se eu quiser separar ela, pinturas. Tenho que ter necessidade aí da parte elétrica, tá? Parte elétrica. A parte hidráulica, certo? E, eventualmente, algum outro serviço que eu tenha nesse empreendimento, tá? Um detalhe que é importante também, que eu esqueci, antes desses nossos serviços aqui de cobertura, vedação, vou até copiar lá para baixo, vou copiar essa cobertura aqui para depois de hidráulica, tá? E aqui no local de cobertura, eu esqueci de um, tá? Que é o que? O piso. Piso. Que eu vou ter o que? O contrapiso, vou ter o revestimento cerâmico, enfim, tá? Então tem que ter o piso aí também. Deixa eu ver aqui mais. Acho que é isso. Deixa eu analisar. Forro, pintura, parte elétrica, parte hidráulica. Eu vou chamar aqui de hidrossanitário, porque vai englobar a parte hidráulica e a parte sanitária nesse mesmo item. Se eu tivesse muitos itens, por exemplo, num empreendimento maior, eu iria colocar aqui no 1.12 hidráulico, porque eu ia ter muitos itens de hidráulico: joelho, conexão, luva, cola, veda rosca, enfim. Tá? Então pode ser que preenchesse esse aqui. Aí o outro eu ia colocar o pluvial, e aí eu ia ocupar esse espaço aqui quando eu tenho muitos itens, né? E o outro eu ainda poderia colocar alguma outra tipologia, por exemplo, se ainda eu precisasse de mais espaço, né? Por exemplo, eu poderia colocar rede de reaproveitamento de água, em determinado empreendimento eu posso ter, enfim, tá? Parte de calhas, rufos, pingadeiras, tá? Então eu poderia separar aqui tudo isso aí se eu tivesse necessidade de espaço. Então aí se eu tivesse necessidade de mais espaço. Como acredito que vai ser suficiente, isso aí para mim morre nesse sentido, tá? Vou incluir ainda, vou mover essa cobertura ainda aqui para baixo, para a gente colocar outro item aqui, ó, portas e janelas, tá? Que é um item relevante, que é interessante colocar um tópico, né? Então, acredito que é isso. E aí, para a gente finalizar, a gente pode colocar aqui serviços complementares ou serviços finais, tá? Pronto, fechamos aí em 15 tópicos, deu certinho aí pra gente fazer esse nosso orçamento, tá? Então colocamos os tópicos, agora nós vamos começar a colocar os serviços, né? Então, a equipe local, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar da composição real,
o código 1, que eu já sei que é um engenheiro civil, e eu vou colocar aqui código real, o código, por exemplo, suponhamos, de um encarregado, de um mestre de obra, alguma coisa nesse sentido, tá? E vou colocar também ainda o código real, tá? Para vocês verem um estagiário, tá? Então, vamos lá, vamos abrir aqui o catálogo, vamos ver qual que é o código deles. Então, o encarregado é o 4 e o estagiário, por exemplo, é um 6 ou 7, tá? Tá diferente aqui, questão para feito de orçamento, de engenharia e arquitetura, mesma coisa, tá? Então, o 4 é o encarregado e aqui o 6 ou o 7 o estagiário, tá? E aqui a gente vai estimar o custo aqui das horas. Tá? Então, a gente vai aqui estimar, por exemplo, e aí, claro, isso aí tem que estar já mais ou menos a par de quanto tempo vai levar a obra. Né? Vamos imaginar que essa obra demore 3 meses, então eu coloquei 3. Em 3 meses eu tenho aproximadamente aí 4 semanas e meia, né? Depende do mês, então eu vou colocar 4. E vou colocar aqui por semana, vai ser gasto aí, para visitar essa obra aí, 6 horas. Tá? Então, 6 horas por semana, ao longo de 3 meses. Tá? Então, dou Enter, está feito o custo. Tá? Ele puxou automaticamente aqui para baixo, mas eu quero desfazer. Eu não quero que ele puxe 72 para todos os itens, é só para esse aí. Tá? Então, o Excel entendeu que eu ia padronizar, mas não foi. Tá? O encarregado, eu vou informar que eu vou deixar ele lá, pode ser integral ou pode ser meio período, vai depender do porte da obra. Tá? Depende do porte da obra. Vamos colocar aqui integral só para a gente ver aqui quanto que ia ser esse valor. Tá? Então vamos imaginar 3 meses vezes 22 dias, tá? Então vezes 8 horas por dia, nós teríamos aí esse valor do encarregado. Tá? Então é um valor relevante para o objeto. Então eu vou diminuir um pouco aqui, vou colocar ele só 4 horas lá, porque é uma casinha simples, tá? Não tem necessidade de estar o tempo todo. O estagiário, 4 horas, né? Vou só copiar essa forma de cima aqui para baixo. Tá? E pronto, aí está definido. 3 meses, né? 22 dias, 4 horas, tá? E aqui está incluso já toda essa parte de acompanhamento, despesa, né, deslocamento para lá, né, e também alimentação, né, transporte, perfeito? Então está tudo incluso. Próximo tópico, nós vamos ter aqui a administração local, está feita aí. Então, para essa obra aí se estima esse custo de administração local. Tá? Lembrando que essa administração local, como eu comentei, já está incluso aí mão de obra, deslocamento, alimentação. Tá? Temos aí os serviços preliminares, que nós vamos inserir o quê? Vamos inserir inicialmente uma limpeza do terreno. Tá? Vamos ver lá, vou dar Alt Tab e eu troco para essa planilha aqui. No BD Resumo Real, vou dar um Ctrl F e vou procurar aqui limpeza. Não achei, porque falta trocar isso aqui de fórmula para valores. Então achei, ó, limpeza mecânica, não é mecânica, limpeza manual. É o código 113. Vou dar Alt Tab, vou voltar lá para essa planilha. Então, real, posso digitar e botar 113 aqui. Tá? Ok. O que mais que a gente vai precisar nos serviços preliminares? Locar a obra. Então, nós vamos precisar aqui, já está aqui embaixo, locação da obra. Então é o 114. Alt Tab, 114 real. Então tá aí. Depois a gente vai colocando os quantitativos. Posso ainda, dependendo do porte da obra, colocar, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Ela está aqui em cima já. Ó. Escritório para canteiro de obra, sanitário, vestiário, tá? Mas como é uma obrinha bem mesmo minúscula, não vai ter necessidade disso aí, tá? Então vamos deixar do jeito que está aí. Não vamos ter esses itens aqui, tá?
Mais adiante, eu vou fazer uma adaptação aqui nesses itens, central de armadura e central de concreto, que nós vamos precisar incluir, tá? Mas vamos deixar em stand-by para a gente não entrar em muita minúcias por enquanto. Então, serviços preliminares, está feito. Vamos descer aqui agora para o próximo, para a fundação. Então, o que eu vou precisar de fundação? Nesse caso desse projeto, é uma fundação que se prevê sapatas. Tá? Então, aqui nós temos o nosso projetinho. Dê uma olhada antes de iniciar. Se prevê sapatas. Tá? Então, esse item sapatas, normalmente, ele já tem um padrãozinho dos serviços que são necessários. Primeiramente, eu preciso, vou colocar aqui real, tudo aqui, ó. Real, vou até copiar aqui para baixo. Então, qual o primeiro item? Escavação. Alt Tab para cá e vou colocar aqui, ó. Ctrl L, escavação. Ó, achei aqui, ó. Escavação, manual de blocos ou viga baldrame, que serve a mesma coisa para sapato. Tá? Escavar bloco, viga baldrame, sapato é praticamente a mesma coisa. Então, código 115, Alt Tab e volta, coloco aqui, 115. Se eu achar necessário, eu posso trocar essa descrição. Aqui, ó, eu digo que eu quero sim e eu identifico aqui qual é a descrição que eu quero. Então, escavação de sapatos de fundação. Escavação manual. Pronto, aí ele já troca ali a descrição. Só se for achar necessário, tá? Mas nem sempre tem essa necessidade. Você sabendo o que é a fundação, e a fundação do sapato, você sabe. Qual o próximo? Ali depois da escavação, nós temos o lastro. Então, lastro. Achei aqui, ó, o concreto para o lastro, que é só o material concreto. Então, código 36. Depois nós temos, eu vou pesar lastro de novo. E vou achar aqui, está embaixo, concretagem de lastro. Tá? Então, é o 37. O 36 é o material e o 37 é a aplicação desse material. Observe que até um é em metro cúbico e o outro é em metro quadrado. Tá? Então tem que tomar atenção, cuidado com isso aqui. O próximo, depois que você fez o lastro, é você posicionar as armaduras. Então aí nesse caso aqui eu vou dar um Ctrl L e vou pesquisar pela armadura. Vou digitar sapata. Sapata. Está concretagem, armação de bloco ou sapato. Então eu vou precisar desse item, armação, que é armadura. Aí isso vai depender da bitola do aço. Então nós temos aqui o aço de 5 mm, 6.3, 8, 10, 12, 16, tá? Aqui, nesse caso aqui, eu ainda não tenho um projeto estrutural, tá? Porque isso aqui é um orçamento preliminar. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma estimativa. Mas, normalmente, quando a gente tem já para fazer um projeto, um orçamento executivo, nós já vamos ter esse quantitativo. Qual que é a ferragem e quantos quilos que vão estar dentro daqueles sapatos, tá? Por exemplo, vou abrir aqui um projeto. Então, estou abrindo um projeto aqui no AutoCAD. Então, aqui dentro do AutoCAD, nas pranchas, deixa eu voltar aqui. Ó, nas pranchas, nesse projeto a gente tem várias pranchas. Então, eu vou caçar aqui a prancha que vai indicar, ó, isso aqui é locação, planta de forno, pavimento baldrame, não é esse o caso. Nessa outra prancha tem forno, né, que é planta baixa, forno é planta baixa. Temos aqui forno, planta baixa e cortes, né, o que eu estou procurando sapatos. Ó, já estou vendo que é sapato ali, ó. Então nesse aqui eu tenho detalhamento de sapatos, então é essa prancha que eu estou procurando. Então aqui eu vou ter o detalhe de todas as sapatas da obra, que a gente observa que tem tamanho diferente, tá? Nessa obra específica. E aí nós temos essa tabelinha aqui, ó. Do lado ou embaixo, alguma região, nós vamos ter relação de aços das sapatas, S2, S11, S17, enfim, tá? Então ele vai traduzir aqui pra gente as ferragens e aqui a gente vai ter um resumo.
Tabelinha resumo. Então ele está falando o seguinte: nessas sapatas nós temos ferro de 8, 10, de 12,5 e 16. Sendo que de 8 milímetros nós temos aí 11,4 quilos. De 10 milímetros, 295. De 12,5, 649 quilos. Então muito pesado mesmo. 16 milímetros, 97 quilos. Então essa informação aqui que você vai pegar para lá. Só um detalhe. Aqui está o peso já crescido de 10%. Né? Então, nesse caso aqui, já está com uma perda. Né? Esse 10% é o quê? É uma perda que sempre tem corte de ferragem e sobra. Né? Então, tem que adicionar uma perdazinha. Perda de material que é 10%. No caso da planilha, vou voltar aqui, nós não adicionamos essa perda aqui com a perda. Porque dentro da composição a gente já considera essa perda. Tá? Dentro da composiçãozinha, a gente já considera aqui nesses índices, nós já consideramos uma perda. Então, se você pegar diretamente do projeto aqui, ó, já com essa perda, 11,4, e simplesmente colocar aqui 11,4, você vai estar dobrando perda. Então, você vai estar considerando uma perda de 20%. Então, esse orçamento vai ficar superfaturado. Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe. Então, em outras palavras, eu posso colocar a ferragem aqui. Vou escolher aqui, ó, por exemplo, ferragem de 5 milímetros, 59. Pode 59. E aí, eu vou fazer uma estimativa aqui para efeito de orçamento, tá? Porque esse aqui é um orçamento estimativo inicialmente. Vamos imaginar que esse projeto seria desse que a gente está trabalhando. E essa aqui seria a barra de 6.3, por exemplo. Tá? Só te dizer. Se aqui fosse 6.3 e fosse esse o projeto que eu estivesse trabalhando, eu não iria pegar esse 11,4. Porque esse 11,4 já está com a perda. E lá na planilha ele já contabiliza a perda. Então o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse 11,4 e ia dividir por 1,1, que é para tirar esse 10%. Então, eu iria colocar na planilha 10,36, tá? Porque eu desconto esse 10%. Então, lá eu iria colocar 10,36 quilos, que aqui ele já vai contabilizar no preço essa perda. Tá? Então, não posso colocar nada aqui quantitativo nessa coluna, considerando perda, porque o preço, dentro da composição desse item, já considera perda. Se você colocar aqui novamente, ele vai duplicar a perda. Tá? Então vai ficar superfaturado. Então, é só um porém. Vou apagar aqui porque era só um exemplo. Não é esse o valor que eu vou colocar. Ainda vou estimar aqui no final para vocês. Tá? Então vamos colocar primeiro só as ferragens. Eu vou dizer que eu tenho um ferro de 5 milímetros e só. Não tem ferragem de 6, de 10, enfim, que esse aqui é uma obrinha pequena. Lá, aquele exemplo desse projeto, era um sobrado. Tá? Por isso que deu ferragem mais pesada. Ok, coloquei as armações, se tem 5, se tem 6, todas elas vou colocar. Vou colocar também, além da armação, tem que colocar a forma, se eu for precisar de forma. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, forma, cuidado que tem um acento, forma, aqui. Aí a forma é separado também, assim como o concreto eu tenho o material concreto e a aplicação do concreto. A forma nós também temos separação. Nós temos a madeira para a forma e temos a aplicação da forma, que é o serviço de carpintaria. Tá? Então é um detalhe. Então se eu fosse colocar a forma, eu iria colocar o quê? Eu iria colocar isso aqui, ó. Madeira para a forma de sapata com madeira serrada, que é aquelas tábuas comuns que a gente compra. Tá? Esse aqui é tábua. Esse outro aqui, ó, é madeira compensada, é o madeirite. Tá? Então, é diferente. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Rapidinho. Então, nós temos aqui, ó. Esse aqui é o madeirite, quando eu vou fazer as formas com essa madeirite. Tá? E nós temos aqui, ó, madeira, tábua, pinos, ou mescla. Tá? A mescla, né? É tábua comum, tá? Tábua de
de compra mesmo habitual das obras, tá? Então tem essas duas opções. No caso, é mais usual o 123, que é com madeira serrada. Então eu iria colocar aqui o 123, que é só a madeira, tá? É só o material. Então nós temos a madeira para a forma, que é só o material, e nós temos o serviço de carpintaria, tá? Então eu vou precisar aqui carpintaria. Aí eu achei aqui, ó, carpintaria, é o serviço do carpinteiro. Carpintaria para sapata de madeira, com madeira serrada, excluso madeira. Então tem esse detalhe aí. 363. Tá? 363. Tá? E eu coloco aqui real. Então eu coloquei aqui, ó, a madeira e a carpintaria, o serviço do carpinteiro. Tá? Quanto que eu vou colocar madeira para a fundação? Eu vou colocar a madeira para a fundação quando eu tenho uma fundação num terreno muito arenoso, tá? Quando eu tenho uma fundação num terreno muito arenoso, aí eu tenho que colocar essas tábuas aqui, ó, na lateral, tá? Porque aí para poder conter o nosso concreto nessa região, tá? Nesse caso dessa imagem aqui, ó, nós temos uma cava, um buraco, que é muito maior do que o tamanho da sapata. Então eu tenho que colocar a forma, senão eu vou encher esse buraco todinho, né? Aí eu vou gastar muito concreto. Mesma coisa aqui, e a mesma coisa aqui. Aqui nós também temos um exemplo, tá? Então tem que colocar a forma. Mas normalmente a gente não cava isso tudo, tá? Normalmente a gente faz como? Cava só o espacinho mesmo da sapata. Cava só o espacinho da sapata lá, ó. E aí o próprio solo vai ser a forma, tá? Tem que tomar cuidado para o solo não cair dentro do concreto, evidentemente. Então, quando eu tenho um solo argiloso, um solo bem firme, que não desbarranca, eu dispenso a forma da sapata, tá? Então isso aí vai depender de obra para obra. Numa obra que o solo é mais resistente, eu consigo escavar, eu dispenso a forma, tá? Agora, se for um solo mais arenoso, desbarrancando, ou tiver um caso desse tipo aqui em que o buraco é muito maior do que a sapata, tá? Aí eu tenho que colocar a forma, não tem jeito, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar sem forma, porque normalmente aqui na região a gente consegue fazer a sapata com solo nesse sentido, tá? Mas aí fica a critério, tá? Então eu estou colocando para vocês saberem. Então, o que eu fiquei aqui? Então, a escavação, o lastro, material e o lançamento e a mão de obra para fazer o lastro. A ferragem, detalhe que essa ferragem já tem o aço e a mão de obra, tá? Referente a ela, por isso que ela é um item só. Tem que colocar o que mais? O concreto da sapata, porque esse concreto aqui, ó, é o concreto só do lastro. Então, aqui, ó, lastro. O que é o lastro? É isso aqui. É só uma camadazinha de regularização que é feita de concreto embaixo da sapata. Tá? Então, esse aqui é o lastro. O que eu preciso mais aí, além do lastro? Eu preciso do concreto da própria sapata. Tá? Então, eu coloquei apenas o concreto do lastro. Esse tópico aqui é concreto do lastro magro. Tá? E aqui é a aplicação do lastro. Então, eu vou precisar agora do concreto para a sapata. Então, eu vou dar um Alt Tab e vou colocar lá o concreto. Aí, o concreto, a resistência dele é dada em FCK MPa. Tá? 15, 20, 25, 30, 40. Isso aqui vem especificado no projeto. Por exemplo, nesse projetinho que nós estamos com ele aberto, servir de exemplo, aqui está indicado embaixo o volume de concreto que vai gastar para fazer todas essas sapatas, 28 metros cúbicos, e a resistência, concreto, 25 MPa, tá? Então, normalmente é isso. Então, no projeto vem especificado. Normalmente é 20 ou 25 sapata, tá? Um dos dois, vai depender do projetista. Então, eu vou colocar aqui o de 25. Então, o de 20, que é o código 32. 32 real, tá? Então tá aqui, 20 MPa. Quantitativo a gente vê depois.
Então esse aqui é só o material concreto, tá? Só o material concreto. O que a gente precisa fazer? Colocar também a concretagem. Então vamos lá, descer aqui um pouco mais para baixo. A gente tem aqui os itens de concretagem. Concretagem de bloco, concretagem de sapata. Eu posso ter concretagem com uso de jerica. O que é o carrinho de jerica? É um carrinho de mão, tá? Ou uso com bomba, que é o caminhão betoneira, tá? Com bomba. Então, bomba. É essa bomba aqui, ó. Que ela joga o concreto para a altura, tá bom? Então, esse braçozão aqui. Tá? Então, isso é comum, por exemplo, quando eu tenho concretagem de laje e concretagem de vigas aéreas e é muito volume, tá? Então eu faço com uso de bomba. Quando é no solo, tá? Às vezes compensa ser com uso de carrinho de mão, tá? Que é a jerica. Nesse caso aqui é um carrinhozinho de mão, tá? Então aí vai depender da obra. Quando é muito volume, compensa utilizar a bomba. Quando é pouco volume, pouquinha coisa e é no chão, aí carrinho de mão, tá? Então, nós vamos utilizar por conta dessa obra ser pequena e ser pouco volume, o carrinho de mão. Então, o código é o 46, concretagem de sapata com carrinho de mão. Então, vamos lá, 46, tá aqui, código real. E aí, eu fiz a escavação, eu fiz o lastro, eu fiz a ferragem, peguei o concreto e fiz o lançamento desse concreto. O que é que falta agora? Falta aterrar essa fundação, tá? Então, depois que eu cavei o buraco, eu preciso reaterrar esse buraco. Então, aqui, ó, depois que eu concretei, eu vou aterrar essas laterais aqui, ó. Essas laterais. Claro, eu vou concretar a viga baldrame primeiro e esse pescocinho do pilar. Aí depois o restante que sobrar eu faço a regularização aqui com a compactação. Tá? Eu coloco terra e encho de novo o buraco com terra. Tá? A região que não está preenchida de concreto, evidentemente. Tá? Então eu preciso fazer o reaterro. Então nós vamos colocar lá o reaterro. Vamos pesquisar na nossa planilha. Ctrl L, reaterro. Ó, nós temos aqui reaterro, manual, apiloado com soquete, tá? É justamente esse que a gente vai utilizar, que é o que? Soquete, compactação. É o seguinte, o camarada vai colocando terra dentro do buraco e vai compactando com um soquete, que pode ser um soquete metálico, de madeira, ou mesmo uma lata cheia de cimento, tá? Então aí vai depender aí, do que você tiver na obra, tá? Então é o soquetezinho feito manualmente, tá? Então, para reaterrar a sapata. Então é o 117 que a gente vai precisar. Então, 117. É um reaterro manual. Então, tá feito aí os itens da fundação. Nós precisamos agora definir volume, né? Volume quantitativo, metragem. Então, a escavação das sapatas é o volume que você vai utilizar para escavar. Então, aqui, ó, vamos abrir aqui o Paint rapidinho. Nós temos aqui o solo, tá? E aqui eu tenho que fazer uma cava, tá? Para fazer uma sapata. Então, eu vou escavar esse buraco. Então, qual que é o volume dela, desse trem? Dessa escavação? É a base, vezes a altura, vezes a outra medida no outro sentido. Tá? Medida no outro sentido. Porque a sapata, ela é assim, né? Olhando em 3D, eu vou ter um buraco assim, né? Opa! É uma espécie de caixa, né? Que eu tenho que cavar no solo. Então, o volume a ser escavado nada mais é do que a multiplicação aí da base da sapata, a basezinha da sapata aqui, ó,
a base da sapata, vezes a altura do buraco. Tá? Então é isso, a base da sapata vezes a altura do buraco. E isso para todas as sapatas. Então, no projeto estrutural, não vai vir essa informação. Tá? Não vai vir a informação. O que você tem que fazer? Vir de sapato em sapato. Você pode, claro, jogar isso no Excel, né, para facilitar. Vou fazer aqui só um para vocês verem. Tá? Você vai colocar aqui, ó, a base da sapata é 1,30 vezes 1,45 vezes a altura. Aí você tem que saber qual que é a altura da escavação. Nesse caso aqui, ó, o nível do terreno é esse, ó, nível 59, tá? Nível 59, que é o nível que vai ficar a Vila Baldrame. E aqui é o fundo da sapata. A distância desses dois níveis é 1,70 m. Então você vai pegar aqui, ó, a base vezes 1,70. Tá? Então essa é para essa sapata. Essa sapata ela tem duas repetições. A sapata número 1 e a sapata número 3, elas são iguais. Então, como eu tenho duas repetições, eu tenho que multiplicar por 2. Então, se eu der um Enter, eu descobri o quê? O volume de terra que eu vou cavar para poder fazer essas duas sapatas. 6,40 metros cúbicos. Tá? 6,40 metros cúbicos. Mas eu não quero só uma sapata, eu quero de todas as sapatas. Então eu vou botar um mais e vou para a próxima. 1,65 vezes 1,80 vezes a profundidade dela é 1,70 também e vezes a quantidade de repetições. Nesse caso aqui, igual a esta, só tem uma, que é a S2. Então não vou nem multiplicar com nada, só vou para a próxima. Eu tenho uma repetição. Essa outra aqui é 1,80 por 200. Então, 1,80 vezes 2 metros, vezes a profundidade, 1,70 m, vezes as repetições. Eu tenho a S4, a S6 e a S18, que são iguais a essa. Então, são 3. Então, vezes 3. E assim por diante. E no final, quando eu fizer de todas essa parte do projeto, posso, claro, fazer isso no Excel para facilitar, né? Eu dou um Enter e vou descobrir que eu vou ter tantos metros cúbicos de escavação, tá? Tantos metros cúbicos de escavação. Perfeito? Aqui no nosso projetinho, nós temos aqui que as sapatas são todas do mesmo tamanho, tá? Essas sapatinhas aqui, ó, elas são todas de 50 por 50, ou seja, 0,5 vezes 0,5 é a área, a base dela. A profundidade dela, ela está, teria que passar um poste, mas vamos chutar aqui inicialmente, seja 1 metro. Então, vezes 1, então eu tenho 0,25 metros cúbicos de terra para cavar aqui, para fazer uma sapata. Aí eu bastaria contar quantas sapatas são. 1, 2, 3, enfim. Como eu sei que são todas iguais, eu posso selecionar uma, o botão direito do mouse, pedir para selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Aí ele vai selecionar todas as sapatas. E ele vai informar aqui para mim, ó, que está selecionado 25 itens de fundação estrutural. Então, eu sei que são 25 sapatas. Então, vezes 25. Então, eu já poderia colocar lá que são 6,25 metros cúbicos de escavação para fazer todas essas sapatas, tá? 6,25. Então, vou lá colocar 6,25 para escavar as sapatas, tá? O lastro ele está em metro cúbico, tá? Metro cúbico. Como é que eu vou fazer para descobrir o lastro? O lastro o que é? É uma basezinha, que vai ser feita aqui na mesma área da base da sapata. Então, o lastro vai ser o quê? A área da sapata vezes a altura desse lastro. Tá? Quantos centímetros vai ser a espessura desse lastro? Aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o lastro. Tá? Tenho que calcular a área. Normalmente o lastro é da largura da sapata, ele não estende muito assim, tá? Se estende pouquíssima coisa, desprezável.
e eu tenho a espessura do lastro. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou quantificar novamente a área da sapata de todas as sapatas do projeto, vezes a espessura que eu quero fazer esse lastro. Tá? Normalmente essa espessura aí gira de 3 a 5 centímetros. Tá? Então vamos lá. No projeto estrutural a gente ia fazer aquele mesmo processo. 1,30 vezes 1,45. Não precisa multiplicar por altura, porque esse aqui era para saber o volume de escavação. Tá? Aí sim eu multiplicar pela altura. Aqui eu vou pegar o quê? 1,30 por 1,45 vezes a espessura do lastro. Tá? Porque é o volume só de concreto. 1,30 vezes 1,45 vezes a espessurinha do lastro. Tem que ser em metro, né? Porque eu estou colocando 1,30 em metro. A espessura tem que estar em metro. Então eu vou colocar que seja 3 centímetros. Então para fazer uma sapatinha dessa aqui, um lastro para uma sapata, eu ia gastar isso aqui de volume de concreto. Aí eu vinha para a próxima também. 1,65 por 1,80. Então, mais 1,65 vezes 1,80. Vezes a espessurazinha do lastro. Mais as demais. Lembrando que eu esqueci que você tem que multiplicar pelas repetições. Então, esse primeirinho aqui, ó, você tem que multiplicar por 2, que ela tem 2 repetições. Esse segundo, só por 1, que só tem 1. O terceiro, por 3. Esse outro, por 2. E assim por diante, tá? Isso num projeto estrutural. No nosso caso aqui, que tem só uma prévia, o que eu vou fazer? Eu vi que todas as sapatas são de 50 por 50. Então eu vou pegar aqui, ó, 50 por 50, isso aqui é a base, vezes a espessurinha do lastro. Vou colocar seja 3 centímetros. Vezes a quantidade de sapatos que nós temos. Já vimos que tem 25 sapatos. Então, vezes 25, nós vamos ter 0,1875 metro cúbico de concreto. Então, vamos lá. 0,1875. 0,1875 metros cúbicos de concreto. Observe que o concreto, o material é em metro cúbico. Já a aplicação desse lastro, ou seja, a concretagem do lastro, é em metro quadrado. Então, quantos metros quadrados nós temos de lastro? Tá? Então, só esse detalhe importante. Então, vamos voltar lá. Então, aqui para fazer o lastro em metro quadrado, é a mesma conta. 0,5 vezes 0,5 vezes agora a quantidade de sapatos. O que difere aqui do caso anterior? É que eu não multipliquei pela espessura do lastro, que nesse caso aqui é 0,3. Porque se eu multiplicar pela espessura do lastro, eu vou encontrar um volume. E eu não quero volume, eu quero área. Então eu só estou multiplicando 0,5 e 0,5, que é a área de uma sapata. Vezes 25, eu vou encontrar a área de todas as 25 sapatas somadas. Então, eu dou um Enter. Então eu tenho 6,25 metros quadrados de área de sapata. Tá? Então não sei se ficou claro essa diferenciação. Se não tiver ficado claro, você pega e volta um pouquinho no vídeo, tá? E reveja. Tá? Um detalhe aqui, ó, que eu coloquei ponto. Então ele não conseguiu calcular. Tá? Então o padrão do Excel é vírgula. Então, vírgula. Então agora sim, ficou certo. Tá? Então ele arredonda uma casa decimal, mas aqui ele está com as casas decimais necessárias devido à nossa conta. Tá? O peso do aço da sapata, tá? Isso aí eu vou fazer um chute inicial, tá? É uma estimativa. Então vamos lá. Nós temos uma estimativa aqui de quantos quilos de aço vai uma sapata, dependendo do volume de concreto da sapata. Tá? Então, o aço, a gente tem uma estimativa em função do volume de concreto. Tá? Então, antes de a gente fazer a estimativa aqui do aço, eu vou voltar aqui no concreto e vou colocar quantos metros cúbicos de concreto eu vou gastar para fazer essa sapata. Tá? Onde que eu pego isso? Num projeto estrutural, naquela tabelinha. Tem aqui do lado, ó, tem a área de forma. Nesse caso, a gente não vai utilizar a forma. Tá? E aqui tem o volume de concreto. Nesse projeto era 28 metros cúbicos de concreto.
Aqui no nosso projetinho, eu posso descobrir como. Clicando em um item, aqui às vezes aparece o volume dele, tá? Aqui no nosso caso não está aparecendo nada, tá? Então, onde é que eu posso descobrir o volume de concreto dessas sapatinhas? Eu posso vir numa tabela. Então, aqui eu vou procurar a tabela de fundações. Vamos ver se tem. Tabela de fundações, ligações, corte, fundação estrutural. Vamos abrir aqui essa tabela de fundação, vamos ver se elas estão vindo para cá. Então, elas estão vindo. O item, aí como não tem nenhuma numeração para ela, nem nada do tipo, está vazio. Tá? A altura que ele está chamando aqui é a dimensão, ela é de 50 por 50. E aqui ele está somando, ó, que todos os itens estão dando quase 1 metro cúbico, 0,985. Então, se eu vir aqui em campo e pedir para ele colocar todos os itens, então a gente vai ver, ó, que cada um dos itens nessa pata necessitam de 0,039 metros cúbicos. Tá? Somando de todas essas sapatas, a gente vai precisar de 0,985 metros cúbicos. Tá? Então vamos lá. Então vamos alimentar essa informação. Então nós vamos precisar de 0,985. Deixa eu só conferir se é esse mesmo. 0,985. 0,985. Beleza. Então colocamos. Ok, então colocamos aí o volume de concreto que a gente vai gastar nas sapatas, que a gente pode pegar do projeto estrutural, se tem projeto estrutural. No nosso caso é um projeto preliminar, um orçamento preliminar, então não tem. Peguei aqui do nosso Revit, tá? Que é uma estimativa essas dimensões, tá? Ainda vão ser confirmadas no projeto estrutural. Agora falta o aço, tá? Aqui no Revit não vai ter o aço. No projeto estrutural a gente ia pegar aqui, ó, essa informação, 8 milímetros, tantos quilos, dividido por 1,1, para a gente tirar esse 10%. 10 milímetros, esse peso dividido por 1,1, para a gente tirar os 10%. 12,5, esse peso dividido por 1,1, para a gente tirar esse 10%. E enfim, para todos os demais. Como aqui é um preliminar, eu vou fazer uma estimativa. Tá? Aqui, a gente tem aqui para a gente uma tabelinha, tá, de estimativa. Deixa eu só dar uma pausa aqui para me procurar ela. A tabelinha estimativa de peso de aço, dependendo do tipo de elemento. Tá? Já volto aqui, deixa eu só procurar. Tá aqui. Então, aqui é uma estimativa, né? É um documentozinho bem simples. Tá? Estimativa de quantidade de aço por metro cúbico de concreto. Então, aqui ó, é de um autor, tá? O Botelho, tá? Que é um autor aí de alguns livros de estrutura e também de arquitetura. Tá? Então ele vai informar para a gente o seguinte: para laje maciça, vigas e pilares, normalmente a cada metro cúbico de concreto tem 100 kg de aço, estimativa. Para blocos subestacas, 70 kg. E para sapatas, normalmente são 40 kg a cada metro cúbico de concreto. Tá? Então, estimativa. Então vamos voltar para o nosso orçamento e vamos colocar essa estimativa. Nós temos aproximadamente 1 metro cúbico. Então vou dizer que tem 40 kg de aço, tá? Em todas as sapatas, somadas juntas. Tá? A gente seguindo essa estimativa dele. Beleza. Então colocamos isso. Tenho mais o que? A concretagem das sapatas é dada em metro cúbico. Então ela é igualzinho de cima. Então o de cima foi 0,985. A gente vai repetir, 0,985. O de cima é material e o de baixo é a mão de obra para lançar esse concreto. Tá? E por fim nós temos o reaterro. Quanto que é o volume do reaterro? O volume do reaterro, a conta é o seguinte. É o volume, vou botar igual. Vou fazer aqui, tá? O volume do reaterro é o volume que eu escavei, nesse caso aqui é 6,25, menos o volume que eu usei de concreto na sapata, que é 1 metro cúbico aproximadamente, menos o volume que eu usar no pescoço. Tá?
esse toquinho aqui, ó, que é de concreto até chegar na Vila Valdrame. Tá? Então esse toquinho aqui que fica enterrado aqui, ó. Se a gente olhar no 3D, esse toquinho aqui, ó, tá? Esse toquinho aqui. Como eu ainda não fiz ele, eu vou deixar no orçamento somente o volume da escavação menos o volume do concreto. Mas em tese eu ainda teria que descontar o volume do pescoço. Tá? Mais para frente, se eu lembrar, eu volto aqui e retifico. Tá? Então eu vou dar um Enter. Então o reaterro é 5,25. Então 5,25 metros cúbicos. Tá? Então tá feito aí o item de fundação. Vou salvar, não tinha salvado ainda. Vou pausar esse vídeo e a gente continua aí no próximo vídeo falando sobre o próximo item, que é o pescocinho, que é os pilares de arranque. Aí quando eu fizer o volume do concreto dos pilares de arranque, eu volto aqui e faço aquela retificação que a gente comentou aqui. Perfeito?